Então, galera, quando a gente trata de ciências, biologia, não pode faltar o tema células. E aqui no canal você tem muitas aulas sobre células. Então, a gente vai ver os principais tópicos que você não pode deixar de ver por aqui e que não pode faltar no seu repertório de ciências e biologia, né? No que se refere a células. Então, o que devemos saber para a gente realmente garantir que estamos por dentro do conteúdo de células? É basicamente a estrutura, parte morfológica da célula, que tem na célula, os componentes estruturais, especialmente membrana, citoplasma e núcleo, se tiver núcleo, na verdade, os tipos de células, procarióticas, eucarióticas, as organelas, tanto as membranosas como as que não são membranosas, as funções dessas organelas, a gente tem que saber, processos químicos que acontecem, e até os físicos, como o transporte de substâncias através da membrana. Então, tudo isso está aqui no nosso canal Anderson Ciências. Você confere tudo aqui no nosso canal. E isso tudo é informação que é necessária para você realmente se dar bem nas provas, concursos, Enem da vida e na escola, que não pode faltar, né? Então aqui a gente vai compartilhar com os amigos, né? Grupos de família, colegas seus que estejam nesse ritmo aí de estudos, que vai dar tudo certo. Então, tudo sobre células, você vai ver nessas videoaulas, claro que separado, né? Muita coisa junta fica complicado. Então nós temos um tópicozinho desse aqui em cada videoaula. Então, vamos lá, galera. Sempre se cobra em questões no Enem. A gente vai trabalhar os ribossomos, retículo endoplasmático, complexo golgiense, você pode chamar complexo de Golgi. Esse Golgi é uma homenagem ao cientista, né, pesquisador. Lisossomos, não pensar que nós estamos chamando de liso não, viu? Mitocôndrias, esse aqui que não é tão trabalhado, né, não é tão badalado, os peroxissomos. Centríolos, a gente vê muito ali na aula de divisão celular. Plastos, aí ó, a gente destaca bem o cloroplasto. E os vacúolos, a gente vê muito ali, né, na aula de transporte através de membrana, a célula vegetal. A gente vai ver cada uma dessas organelas, suas características, estrutura, especialmente as funções. Então, começando pela organela mais básica, né, de todas as células, que são os ribossomos. Eles podem estar livres no citoplasma, como a gente observa bem na célula bacteriana, né, na procariótica, e até mesmo aderidos a membranas, como é o caso do retículo endoplasmático. A gente pode encontrar ribossomos no retículo endoplasmático. Esses ribossomos, esse retículo endoplasmático que contém os ribossomos, a gente vai chamar ele de rugoso. Função básica dos ribossomos é a síntese de proteínas. Se você conferir nossa aula sobre ácidos nucleicos, você vai ver lá que tem um processo chamado tradução, que é basicamente a leitura da informação que está no RNA mensageiro, que veio do DNA. Quem vai fazer essa leitura, identificação e chamar os aminoácidos específicos para cada códon, vai ser o ribossomo. Ele vai participar da produção, síntese de proteínas. Não é uma organela membranosa, viu? Por isso que a gente encontra também nos procariontes. Guarde bem essa informação, viu? Retículo endoplasmático. Esse retículo você vai entender como se fosse uma rede de distribuição. A função básica deles é esse mecanismo de transporte. Eles se conectam bem com o complexo de Golgi, especialmente enviando substâncias para ele. Então a gente vai encontrar um sistema, uma rede de canais
com membranas duplas. Perceba esse detalhe, viu? A gente vai encontrar muitas organelas com membranas duplas. Lipoproteicas, que tem o mesmo componente, mesma composição da membrana plasmática. Lipoproteica, um lipídio associado a proteínas, que formam canais. Aqui, se fosse comparar com a cidade, como se fosse o sistema de drenagem, né, da cidade. A gente vai destacar o retículo endoplasmático liso, chamado de liso porque ele não tem ribossomos na sua superfície. A gente vê aqui, ó, nessa imagem, ó, o liso, pode perceber que a superfície dele é bem lisinha, né? A função básica dele está relacionada à síntese de lipídios, produção de lipídios. Bem interessante, né? Muitas vezes até hormônios. E o retículo endoplasmático rugoso, essas rugas que a gente indica, né? É basicamente ribossomos que estão aderidos à sua superfície. Muitos autores, né, dizem que a função dele é produzir proteínas. Não é. O ribossomo que produz a proteína. Eles vão fazer o transporte dessas proteínas que o ribossomo produz, e o ribossomo está na superfície dele. O retículo endoplasmático rugoso. Complexo golgiense, o aparelho de Golgi, são basicamente bolsas em formato achatado, e a gente sabe que são organelas membranosas, então são envolvidas por membrana. Função básica, ele é basicamente um receptor de material enviado basicamente do retículo endoplasmático. Ele pode fazer o processo de transformação desse material e até mesmo de endereçamento, como se diz, né? Mandar esse material, essa proteína, por exemplo, que foi transportada pelo retículo endoplasmático. Tá vendo aqui, ó, o retículo endoplasmático bem conectado com o complexo de Golgi, né? O complexo golgiense. E muitas vezes esse retículo, você pode perceber que o retículo tem uma boa conexão com o núcleo. Então, esse retículo pode enviar proteínas para o complexo de Golgi. Muitas vezes elas não estão acabadas, né, terminadas. E o complexo de Golgi ele pode fazer a modificação, o aperfeiçoamento, a conclusão dessa proteína e indicar o seu endereço, para onde ela vai. Se vai ser para a membrana, se vai continuar no citoplasma, se vai ser enviada para fora da célula. Tudo isso aí é função do complexo de Golgi, o complexo golgiense. Então a gente pode ter, ó, armazenamento de proteínas, muitas vezes endereçadas pelo retículo endoplasmático rugoso. O acrossoma do espermatozoide, aí, ó, que é basicamente aquela região da cabeça, né, do espermatozoide. Síntese de lipídios, ó, muitas vezes hormônios sexuais, que estão associados também ao colesterol. A lamela média, lá nos vegetais, ó, lá no processo de divisão celular, por mitose, por exemplo, essa lamela média é formada aí lá no complexo de Golgi. A produção de lisossomos, quem sabia que os lisossomos são produzidos a nível de complexo de Golgi? E secreção de modo geral, né, de substâncias. Então ele é multifuncional, né? Se você for perceber aqui, o complexo de Golgi ele é bem multifuncional. Lisossomos, antes que você pense alguma coisa errada, deve ver essa palavra liso, vem da palavra lise, que como se fosse trazendo para o português destruição, mas a gente pode traduzir como digestão. Por isso que a função do lisossomo, esses somos, vem da palavra soma, que significa corpo, é como se fosse corpos que digerem, que destroem. Por isso que a função do lisossomo é a digestão intracelular. O que seria esse intra? Dentro da célula. Celular sabe que é de célula, né? Não sabe que é de telefone celular, não.
Então, por que ele fala de digestão? Porque esses lisossomos são vesículas, olha aí, ó. Vesícula geralmente tem a formazinha circular, formada pela própria membrana da célula. E no interior a gente vai encontrar enzima digestiva, formada pela membrana, que eu digo que a composição da membrana dele é basicamente a mesma da membrana da célula. Essas enzimas podem atuar sobre substâncias da própria célula ou até substâncias externas. A gente vai chamar disso de enzimas, ou pode se chamar de hidrolíticas ou digestivas. Então, a função básica do lisossomo é a digestão intracelular, mas a gente pode destacar também, ó, a regressão da cauda do girino. Quem sabia disso, aquela caudazinha do girino desaparece. O lisossomo digere aquela cauda, né? Desaparece com ela. A gente vai chamar isso de autofagia. Auto quer dizer dele próprio, né? E fagia, traduzindo, seria como se fosse comer, né? Comeu ele próprio, no caso, seu próprio componente, que seria a cauda. Por isso que o girino vai passar pela metamorfose, né? Original sapo, ele perde a caudazinha. E a própria morte celular, que a gente chama de autólise. Existe um mecanismo de morte celular programada na célula, a gente chama de apoptose, que tem a participação do lisossomo. Ele vai praticamente destruir a própria célula. Muitas vezes células que estão mais velhas. É bem interessante esse processo, viu? Então, se for material que ele vai digerir da própria célula, a gente vai chamar essa digestão de autofágica. Você viu lá na caudazinha do girino, né? Autofagia. Agora, se for substâncias incorporadas, substâncias que vêm de fora, né, estranhas, ou por pinocitose, se for substância líquida, ou fagocitose, se forem sólidas. Então esse processo vai ser chamado de digestão heterofágica. Hétero quer dizer alguma coisa diferente, né? E fágica vem de fagia, fagocitose, né? Você lembra aí? Que é ingerir alguma partícula sólida, né? Que a gente vai destacar como fagocitose. Como é uma partícula estranha, a gente chama de heterofágica. Bem interessante, né? Mitocôndrias. Se você voltar na nossa aula de respiração na célula, você vai entender bem como funciona esse processo de respiração celular. Basicamente processos químicos de degradação da glicose e liberação de energia para a célula. Não confundir com a respiração que a gente está acostumado, né, que é a ventilação, com a inspiração e a expiração do ar. Aqui a respiração que acontece dentro da célula, processo químico de ação do oxigênio sobre a glicose, por exemplo. As mitocôndrias também são organelas membranosas e vai ter a membrana dupla. A gente vai ter a membrana interna e uma membrana externa. Essa externa, muitas vezes, ela é lisa, é a membrana externa, mais lisa. E a interna, você pode encontrar até mesmo dobramentos. Esses dobramentos a gente vai chamar de cristas. Que deu errado aqui, a digitação não é cristais não, viu? É cristas. Elimina esse I aqui, viu? Cristas mitocondriais. São essas dobrinhas da membrana interna da mitocôndria. Então ela tem a forma semelhante a um bastão. E é o local onde vai acontecer a respiração celular. A gente vai ter uma parte mais líquida aqui, ó, uma matriz, chama de matriz mitocondrial. Presença de DNA, existe o DNA mitocondrial, que é até uma dica, né, que ele é um DNA materno, que o espermatozoide, quando penetra na célula, a mitocôndria não penetra, que é somente a região da cabeça, né, onde está o núcleo, e penetra. E essa parte das mitocôndrias ficam para fora. Então o DNA que a gente tem mitocondrial, ele é materno, está no óvulo. A gente vai encontrar também, ó, ribossomos, partículas aqui, ó, que
que sintetiza o ATP. Pode conferir na nossa aula sobre respiração na célula que você não vai se arrepender. Você vai entender bem como funciona esse processo. Peroxissomos se vai associar com peróxido. Aí, ó. Esse peróxido a gente chama popularmente de água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Ele pode ser tóxico para a célula. E o que o peroxissomo faz? Ele degrada esse peróxido de hidrogênio, que é uma substância tóxica, nociva à célula, e vai basicamente liberar água, que é H2O, e tirar esse oxigênio a mais aí, né? Que a água, né, H2O, e o peróxido tem H2O2, então tem um oxigênio a mais. Então o peroxissomo vai tirar esse oxigênio aqui a mais e converter o peróxido de hidrogênio em água e liberar esse oxigênio dela. Então, ó, fez uma desintoxicação da célula. Então, elas são basicamente bolsas membranosas, né, envolvidas por membrana. A gente vai ter dentro dela, ó, também, ó, enzimas digestivas. Lembrou muito o lisossomo, né? Só que ela não vai atuar nesse processo de digestão intracelular. É basicamente nessa conversão do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Por isso o nome peroxissomos, em homenagem aqui ao peróxido. Centríolos, a gente fala muito deles lá na divisão celular, né? Uma dica: centríolos são organelas não membranosas. A gente pensa que é só o ribossomo, que é uma organela não membranosa. O centríolo é uma organela não membranosa. Tem capacidade de autoduplicação. Bem interessante também, né? A gente não viu isso nas outras organelas. A gente vai ter 27 microtúbulos. Olha aí, rapaz. Voltamos lá nos microtúbulos. Ele parece uns bastõezinhos, né? Alongados. Uns túbulozinhos mesmo, né? A gente tem 9 grupos de 3, por isso está 27, né? 9 grupos de microtúbulos e de 3 em 3. Se você olhar de frente, ó, você vai ver como se fosse uma hélicezinha. Ficam de 3 em 3. Como são 9 grupos, no final a gente vai ter 27 microtúbulos, formando esses centríolos. Funções básicas. Aí, ó, lá no fuso mitótico, justamente para trabalhar com as fibras do fuso, a movimentação dos cromossomos. E mais uma característica interessante, ó, a formação dos cílios, se encontra bem nos protozoários ciliados, e dos flagelos, encontra bem, ó, protozoários flagelados, o próprio espermatozoide, ó, tem aquela caudazinha chamada flagelo. Esse cílio que eu estou falando não é cílio de olho não, viu? São pequenos, como se fosse, parecem pelozinho, né? Que ajuda no deslocamento e na captura de alimento. Especialmente do protozoário ciliado. Vacúolos, que vai encontrar especialmente em células vegetais. São estruturas saculiformes, em forma de bolsas, parecem bolsas. Muitas vezes ele pode até armazenar material. São encontrados em diversos tipos de células. Por exemplo, os vacúolos digestivos, especialmente quando uma partícula é fagocitada pela célula, ela é envolvida pela membrana, da própria membrana da célula, e ela vai ser atacada por lisossomos. A gente chama isso de vacúolo digestivo, porque vai estar relacionado com a digestão intracelular. Vacúolos pulsáteis, a gente encontra muito lá na euglena, algas, né? O próprio paramécio. São estruturas que têm a função de bombear o excesso de água, e seres que vivem especialmente em água doce.
Isso a gente chama de equilíbrio osmótico, porque senão a célula absorveria muita água e poderia estourar. Esses vacúolos pulsáteis ficam bombeando e eliminando esse excesso de água para fora. E esse vacúolo de suco celular, é suco aqui com L, viu? Suco. Como se fosse cavidade, né? A função básica dele é armazenar água. A gente encontra muito em células vegetais. Armazenam água. Muitas vezes até evitam que as células estourem por excesso de absorção de água. Claro que tem a parede celular que também participa, né? Então a função básica desse vacúolo de suco celular é armazenar água, como se fosse uma piscina dentro da célula vegetal. Plastos. Sempre quando a gente ouve falar de plástico, a gente lembra logo de cloroplastos. Mas existem mais, viu? Claro que os cloroplastos, que contêm a clorofila, são verdes, né? Clorofila dá a cor verde para eles. E a função básica do cloroplasto é a fotossíntese. Se você for lá na nossa aula sobre fotossíntese, você vai ver bem a participação dos cloroplastos. Então, o cloroplasto a gente vai ter basicamente membrana, também dupla, seguir o padrão da mitocôndria, membrana externa e também membrana interna. Esse espaço aqui, né, como se fosse um plasmazinho por dentro dele, que é chamado estroma. Tem estruturas também chamadas tilacoides, aqui a gente vai ter mesmo a clorofila, os grânulos, que eles ficam empilhados. Aí essa pilhazinha a gente chama de grânulo. E esses grânulos se conectam uns aos outros através de lamelas. Então a função básica dele aqui é a fotossíntese. Você observa bem isso aqui na nossa aula sobre fotossíntese. A gente vai destacar também os leucoplastos, que você vai lembrar de leucócito, né? Esse leuco é como se fosse algo branco ou transparente, né? Eles já são incolores. A pessoa pode ter plastos incolores? Pode sim. Coloridos, aí, cromoplastos. Cromo significa, trazer para o português, cores, né? Então tem cromoplastos que são coloridos, tem diferentes pigmentos. No caso do cloroplasto, no caso dele aqui, o pigmento clorofila que dá a cor verde a ele. No fim das contas é o mais divulgado aqui de todos, né? Especialmente pelo processo de fotossíntese. Então aqui a gente tem uma visão geral da célula, mostrando estruturas, como aqui a gente pode destacar a mitocôndria, o núcleozinho da célula, pode destacar o vacúolo, centríolos, retículo endoplasmático, bem próximos ao núcleo, o próprio complexo de Golgi, né? Aqui o retículo endoplasmático liso, que pode ser um cloroplasto, que a gente pode destacar como se fosse um lisossomozinho, né? Então, destacou bem todos os componentes da célula. Que se você quiser, você pode até colocar os nomezinhos de cada um. A gente agradece a atenção. Essa aula se complementa bem com a aula de células. Também a gente vai trazer uma aula sobre transporte através de membranas. A gente vai trabalhar bem as membranas da célula. E uma aula sobre núcleo. Claro que núcleo a gente trabalha bastante nos conteúdos sobre ácido nucleico, DNA e RNA. Então as aulas se complementam bem, né? Por isso que é recomendável assistir todas elas, para elas se encaixarem bem no seu conhecimento. Então, até a próxima. Você pode tirar dúvidas também no nosso canal, no Instagram também, né? Tem o canal Anderson Ciências no Instagram. Pode procurar lá que a gente está à disposição.